Hoje, tema para o sermão. Ih, deu problema lá atrás? Pagou tudo? Que benção. É bom que a tecnologia, os computadores funcionam toda a semana inteira. Chega no domingo e eles resolvem dar problema, mas glórias a Deus, né? Então hoje nós vamos dar continuidade a essa série de sermões que nós temos estudado juntos, né? Que é baseado em João 15, que é para nós o tema do ano: vão e deem fruto, e fruto que permaneça, né? E hoje é o sermão número 7, e hoje eu quero falar sobre frutificar em todas as áreas das nossas vidas. Frutificar em todas as áreas da nossa vida. Obrigado. Para isso, eu gostaria de ler com vocês Colossenses, capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 a 10. Colossenses, capítulo 1, dos versos 1 a 10. Achou? Amém? Ou misericórdia? Diz que o povo, quando demora para achar, tem que pedir misericórdia, Marcelo. Colossenses 1, dos versos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A graça e a paz a vocês da parte de Deus nosso Pai. Sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Este Evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Todos o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo para com vocês, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. E agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nos versos 9 e 10, que é justamente onde eu quero discutir essa noite com vocês. Versos 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Amém. Senhor, mais uma vez, queremos orar e te agradecer pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo que atua em nós, ó Pai. Obrigado pela liberdade que temos de estarmos aqui como teu povo escolhido e separado, Senhor Deus, para te glorificar. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e que possamos verdadeiramente gerar frutos, e não somente frutos, mas bons frutos, para a tua honra e glória, Senhor Deus. Trabalhe nas nossas vidas, transforme o nosso caráter, transforme a nossa maneira de ser a cada dia, Senhor Deus. E que o seu nome seja glorificado. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então hoje, se alguém perguntasse para você, sua vida está frutificando para a glória de Deus? Qual seria a sua resposta? O que você responderia com sinceridade? A sua vida está frutificando para a glória de Deus? Qual seria a nossa resposta? Será que nós temos vivido apenas uma fé nominal? Ou realmente temos tentado refletir o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida? O apóstolo Paulo aqui, na sua carta aos Colossenses, principalmente nos versos 9 e 10, que nós acabamos de ler, ele revela que existe a necessidade de um ideal para nós muito elevado. Aqui ele sobe o parâmetro da vida cristã. Ele diz que nós devemos viver de maneira digna daquele que nos chamou, crescendo continuamente no conhecimento de Deus e transbordando em boas obras. Isso quer dizer que a cada dia nós devemos buscá-lo mais, a cada dia nós devemos conhecê-lo mais, a cada dia devemos estudar acerca dele, ainda mais termos mais relacionamento, melhor relacionamento com ele. Então esse texto, ele nos desafia a reconhecer que a nossa caminhada cristã não se resume a um mero ritual,
Não é só vir à igreja uma vez por semana, não é só participar dos estudos bíblicos, mas sim há um conhecimento, há um conhecimento profundo das Escrituras e principalmente do Deus das Escrituras, porque uma coisa é conhecer as Escrituras, outra coisa é conhecer o Deus das Escrituras, amém? Então, antes de falar sobre frutificar, nós precisamos refletir. O mundo olha para nós, será que o mundo olha para nós e vê Cristo em nossas palavras? Será que o mundo olha para nós e vê Cristo nas nossas ações, no nosso comportamento, no tratamento que nós temos com as outras pessoas? Ou será que nossa fé tem sido apenas um discurso vazio? Será que nossa fé tem sido apenas um discurso vazio e cheio de nada? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar hoje é o viver de modo digno do Senhor. O primeiro ponto que Paulo enfatiza é a necessidade de andar de modo digno do Senhor. Esse chamado, ele implica numa transformação radical da nossa identidade e da nossa conduta. Lembra-se o que é conversão? Conversão é uma mudança radical, é uma metanoia, uma transformação de mente. Conversão quer dizer que você estava indo por um caminho e você foi convertido. A sua vida mudou de direção. Cristo mudou a direção da sua vida, inclusive mudou a direção da sua vida eterna. Você, nos seus pecados, nós em nossos pecados e transgressões, estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas por causa da conversão que Cristo atua em nós, nós agora vamos estar com Ele. Com Ele. Então esse é o primeiro passo. Andar de modo digno no Senhor. Nós vivemos em um mundo onde os valores estão frequentemente distorcidos. Hoje, se uma menina de 20 anos virar e falar que ela quer casar, e que ela quer ser uma mãe de família, e que ela quer ter filhos, e que ela quer construir uma família saudável, essa menina é perigosa ser chicoteada na rua, ser apedrejada na rua. Hoje, se um rapaz com 20 anos disser que quer trabalhar duro e que quer criar uma família, quer sustentar a sua esposa e que, se necessário, ela não precisa nem trabalhar, ela vai ficar em casa cuidando dos filhos, esse rapaz vai ser coitado, ele vai morrer. Então os valores hoje estão invertidos. E infelizmente para nós, somos nós que fazemos parte da sociedade que estamos invertendo os valores. E eu coloco os crentes no meio, porque os valores dos crentes também estão muito invertidos ultimamente. E Paulo aqui, ele diz que nós, como cristãos, somos chamados a manifestar um comportamento que reflita a natureza e os princípios do reino de Deus aqui neste mundo. Ele chama nós a isso. Nós, os salvos, quem é salvo aí? Nós, os salvos, nós afirmamos, por causa da Bíblia, que a nossa identidade é encontrada onde? No bolso, na carteira, no porta-luva do carro, na gaveta. Onde você encontra a sua identidade? Obrigado. Então, nós, os salvos, nós afirmamos que a nossa identidade é encontrada em Cristo. Não somos mais os mesmos que viviam sob a influência do pecado, mas agora nós somos regenerados e transformados pela graça do Senhor atuando nas nossas vidas. Amém? Em Efésios 2:10, lemos que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boa obra. E essa novidade, ou essa identidade nova, nos obriga a viver de forma coerente com o chamado que recebemos, concordam? Nós devemos deixar para trás, então, práticas e atitudes que são incompatíveis com o Evangelho. Coisas que fazíamos antes, que não fazemos mais. Ou coisa que não fazíamos, mas que agora passamos a fazer, por causa e pela causa do Evangelho. Andar de modo digno não significa ostentar uma moralidade ou virar um fariseu. Porque, infelizmente, é o que nós vemos também. Muito crente agora virando fariseu, achando que só ele é santo.
batendo no peito e dizendo, eu sou santo, vocês são tudo pecador, eu é que sei de teologia, principalmente os teólogos da internet, eu é que sei de teologia, vocês não sabem nada. Pois é, mas conhecimento sem prática se torna cristianismo vazio, é o que nós acabamos de ver. Então andar de modo digno não significa ostentar essa moralidade legalista, mas sim reconhecer que a nossa conduta diária deve ser um testemunho de poder transformador pela obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Então essa dignidade, portanto, é fruto de uma vida marcada pelo quê? Principalmente pela humildade. E se tem uma coisa que o crente não tem sido, é humilde. Se tem uma coisa que o crente precisa hoje é de ser humilde. Então ela é marcada pela humildade, ela é marcada pelo amor, pela integridade e pela submissão à soberania de Deus. Agora, se o crente não é humilde, como é que ele vai ser submisso à vontade de Deus? Concordam? Se eu não sou humilde, como é que eu vou ser submisso à vontade de Deus? Então essas coisas estão ligadas uma à outra. E essa postura, ela deve refletir na nossa vida diária, nas nossas escolhas diárias. Seja na maneira como tratamos as outras pessoas, os familiares, os colegas de trabalho, ou aqueles que ainda nem conhecem a Cristo, mas que passam pelas nossas vidas. A nossa conduta, ela também deve impactar na forma como o mundo nos vê. Como é que o mundo tem nos visto? Como é que o mundo tem enxergado hoje a igreja? Houve um tempo, eu sou de um tempo, eu nasci em 1978. Tem gente aí que nasceu antes de mim. E eu sou do tempo ainda que eu sou de uma cidade pequena. Eu sou do tempo que você chegava, quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, você chegava para comprar alguma coisa numa loja. Eu já fiz muito isso. Ô tio, me dá aí um pão, um leite, não sei o quê, e marca aí para minha mãe, viu? E vou embora. Marca na cadernetinha para minha mãe. E vou embora. E quando você era crente, então, você não precisava nem abrir crediário em loja. Ah, é fulano que é da igreja? Pode vender. Pode vender. Tenta fazer isso hoje. Hoje é o contrário. Ah, você não é crente? Não, até penso, você é crente? Não vende, não paga. Não vai dar calote, vai atrasar. Eu sou de um tempo, muitos de nós somos de um tempo, muitos de nós nem éramos crentes naquela época, mas nós entendíamos o que era, ou o peso que tinha, você carregar o nome de Cristo, certo? Porque tinha um peso, e ainda existe esse peso. Por quê? Porque as pessoas inspiravam confiança nas outras pessoas que falavam que serviam a Cristo. Mesmo os que não serviam, confiavam nessas pessoas porque elas falavam que serviam a Cristo. E elas não só falavam, elas viviam de maneira tal. É o que hoje não está acontecendo mais. Se nós fôssemos julgados não pelo que dizemos crer, veja, se nós fôssemos julgados não pelo que dizemos crer, mas pelo que demonstramos em nossa vida diária, será que nós seríamos reconhecidos como discípulos de Cristo Jesus? Será que alguém olha para nós e fala, ali vai um discípulo, ali vai uma discípula, ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor? Em Mateus 5,16, Jesus nos chama para deixar que a nossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja isso, por causa das boas obras que Cristo mesmo atua em nós e através de nós, outros vão glorificar o Pai que está nos céus. É isso que o texto está dizendo. Assim, viver dignamente é também exercer papel de influência positiva na sociedade. Eu já falei isso para vocês, aqui nessa terra houve um tempo em que os pubs tiveram que fechar. Não se vendia mais bebida em alguns lugares. Não tinha mais por que abrir o pub, porque ninguém ia mais. Porque a sociedade foi transformada, porque houve um avivamento tamanho de pessoas buscando a Deus, de homens que saíam para pregar, e gente de 200 quilômetros de distância vinha para ouvir esse homem pregar, porque eles queriam ouvir, eles estavam sedentos pela palavra de Deus. Então não tinha mais motivo. As cadeias estavam com as celas abertas, porque não tinha bandido, não tinha ninguém para prender. Então houve um tempo nessa terra
que aconteceu isso. Porque as pessoas, elas, por causa da conversão em Cristo Jesus, por causa da mudança que Ele gerou na vida dessas pessoas, essa transformação mudou uma sociedade inteira, mudou um bairro, mudou uma cidade, mudou um país inteiro. Houve um tempo em que a Inglaterra, em que o Reino Unido era conhecido como quase um continente, né, ou sei lá, um arquipélago, um conjunto de países, uma ilha, sei lá o quê. É uma ilha, né? Como cristão. Como um lugar de crentes no Senhor. Tanto que foi daqui que saíram as viagens missionárias. Aqui é o berço de grandes nomes, de grandes teólogos que fizeram diferença durante séculos e continuam fazendo diferença até hoje. E sabe quem Deus pode usar para gerar transformação na sociedade hoje? Obrigado. Exatamente. Não fica esperando Spurgeon ressuscitar, porque ele não vai ressuscitar. Na glória vai. Não fica esperando Martin Lloyd Jones. Esses homens fizeram diferença. C.S. Lewis. Não fica esperando por eles, porque o tempo deles passou. E eles continuam nos abençoando até hoje. Mas Deus, hoje, Ele quer usar quem? A igreja dele. E a igreja dele que ainda está aqui. Então, quem é a igreja dele que está aqui? Pois é, somos nós. Então, essa influência positiva, ela demonstra para nós que o Evangelho não é apenas uma doutrina, mas ela é uma realidade que transforma as pessoas. Então, esse primeiro ponto é sobre viver de modo digno. E o segundo ponto que eu quero falar com vocês hoje é sobre crescer no conhecimento de Deus, que é o segundo ponto que Paulo fala no texto dele. Então, viva de modo digno do Senhor. Busque crescimento no Senhor, ele diz. Então, esse segundo ponto nos leva a refletir sobre a importância de um contínuo crescimento no conhecimento da vontade de Deus. E não se trata apenas de acumular informação. Vocês já estão familiarizados com o chat GPT, não estão? Ou com as inteligências artificiais aí? A maioria de vocês estão. Você sabe o que é? Por que ele tem a resposta para tudo? Porque durante anos, as pessoas foram acumulando ali, no banco de dados, o quê? Informação. 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 Ele tem informação, mas você acha que o chat GPT é convertido? Se você falar para ele, se você perguntar para ele quem é Jesus, ele vai te dizer quem é Jesus segundo a Bíblia. Experimenta. Quem é Jesus segundo a Bíblia? Ele vai te dizer absolutamente tudo. Qual foi o sacrifício de Jesus na cruz? Por que Jesus morreu na cruz? Ele vai te dizer também. Aí você pergunta para ele, você é convertido? Você crê em Jesus? Você vê o que ele vai te responder. Sabe por quê? Porque ali é um conjunto de informações. Parece alguns por aí. Que só tem informação acerca de Cristo. Fé que é bom, não tem. Transformação de vida que é bom, piorou. Nós podemos ser chamados de chat GPT humanos. Né? Então, não se trata apenas de acumular informação, mas é de uma comunhão íntima e dinâmica com o Criador. Você acha que um computador pode ter comunhão íntima e dinâmica com o Criador do universo? Não, mas nós podemos. O ser humano pode. Porque Ele nos fez para isso. Ele nos fez, Ele nos criou para que nós tivéssemos comunhão íntima e dinâmica com Ele mesmo. Foi para isso que nós somos criados. E Paulo, então, ele ora e diz o seguinte: eu oro para que sejamos plenamente cheios do conhecimento da vontade de Deus. E essa expressão, ela revela que o conhecimento verdadeiro não é meramente intelectual. Ele envolve a totalidade do nosso ser. A palavra de Deus é o alimento que nutre a nossa alma. Você está sendo nutrido? Ela nutre a nossa alma e nos orienta em cada decisão. O salmista mesmo declarou isso no Salmo 119, 105. Ele diz o seguinte, que a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é luz para o meu caminho, o salmista diz. E essa metáfora, ela nos recorda que sem luz, sem a luz da Escritura, a nossa jornada se torna obscurecida pelas trevas
e pelo pecado. Então a palavra de Deus é o nosso guia diário, é o nosso manual diário de vida. Tem alguém lá na porta, olha para mim lá, por favor. Então crescer no conhecimento de Deus implica disciplina espiritual e compromisso com a oração. O estudo bíblico, a meditação da palavra. E sabe o que? Você sabe que eu não vou usar essa palavra não. Não, que fã nada. Eu gosto de assistir os meus sermões durante a semana, para ver o tanto de besteira que eu falei, para tentar corrigir, né? Para tentar entender, para ver se a mensagem que eu tentei passar para a igreja foi realmente uma mensagem clara e objetiva, né? Então assim, e todas as vezes que eu me deparo no estudo da palavra, eu falo, poxa, podia ter falado isso aqui ainda, poderia ter ainda falado sobre isso, que a palavra do Senhor diz isso, poderia ter acrescentado isso, mas a gente faz o que Deus manda a gente fazer, né? Então, crescer no conhecimento implica essa disciplina de ler, disciplina de conhecer, disciplina de orar, disciplina do estudo bíblico, disciplina da meditação. Meditação é como fazem os cavalos, os burros, os camelos, quando comem, eles ficam ruminando. Sabe o que é ruminar? Eles ficam horas mastigando aquilo, isso é ruminar. Não é aquela digestão rápida, eu mesmo sou uma pessoa que come muito rápido, acho que por causa do trabalho que eu já fiz, que a gente não tinha tempo nem de comer direito, eu sento na mesa para comer, quando a Adriana senta, eu já estou levantando. Ô nega, desculpa, já acabei. Não é assim que deve ser a palavra de Deus para nós. Nós devemos ruminar, devemos passar tempo com ela, digerir essa palavra, né? Então esse crescer no conhecimento, ele implica nisso, nesse compromisso. É um processo que demanda tempo e dedicação. Tempo e dedicação. Cada leitura, cada momento de comunhão com o Senhor nos aproxima mais dele mesmo e da essência do seu propósito para as nossas vidas. Você quer entender o propósito de Deus para a sua vida? Quem não quer? Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Às vezes eu vejo as pessoas, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Você não sabe porque você não lê a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você saberia. Eu não sei o que Deus quer de mim. Você sabe, você só não faz. Leia a Bíblia. Então a prática regular do discipulado e a participação nas comunidades da fé, que é isso aqui que nós estamos fazendo, elas são fundamentais para que possamos ser edificados mutuamente e ainda preservar a caminhada cristã. Eu já disse para vocês e repito, não dá para ser crente sozinho nesse mundo, não tente isso, você não vai conseguir. Você não consegue nem com um monte ao seu lado, quanto mais sozinho. Não dá para ser crente desigrejado, não dá para ser crente que vive sozinho. Aliás, o Senhor Jesus nos chamou para viver em comunidade, não nos chamou para ser sozinho. Ele diz que, o Paulo, quando ele fala da igreja, ele usa algumas metáforas acerca da igreja. E ele diz que nós somos exército do Senhor. Você já viu o exército de um homem só? Eu nunca vi. Não existe exército de um homem só, existe um soldado. Mas um exército é formado de vários soldados, não é isso? Então Paulo nos chama de exército. Paulo nos chama de que mais? De corpo. E um corpo é formado de vários membros, de muitos membros, não é isso? Então, o Senhor Jesus não nos chamou para ser igreja sozinho. O Senhor Jesus nos chamou para ser igreja em comunidade, para viver em comunidade. Então, essa prática, ela nos leva à edificação. Por quê? Porque ferro afia ferro. Porque nós crescemos quando nós nos afiamos. Quando nós arrancamos farpas um dos outros. Faísca sai nos relacionamentos, nós crescemos nos nossos relacionamentos e no relacionamento com Cristo. Então essa transformação que ocorre quando nós buscamos o conhecimento de Deus, ela vai além da informação. E ela deve ir além da informação. Ela modela a nossa mente, ela modela ou remodela o nosso coração. E repito, tenho citado esse verso, parece que toda semana, mas repito, Romanos 12:2. Não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que então nós possamos discernir a vontade de Deus. Então esse processo de renovação
é obra do Espírito Santo em nós. E é Ele que nos capacita a ver o mundo sob a perspectiva de Deus. E Ele nos permite tomar decisões alinhadas com os propósitos de Deus para a nossa vida. Não dá para eu orar e pedir a vontade de Deus e fazer a minha. Não dá para eu orar e pedir para que eu entenda a vontade de Deus, mas na verdade eu não estou interessado em ouvir ou em saber qual é a vontade de Deus, eu faço a minha. Não dá para eu ficar me enganando, irmãos, não dá para eu ficar me enganando, dizendo que eu estou fazendo a vontade de Deus, quando na verdade eu estou fazendo a minha. Eu estou fazendo a vontade de Deus quando eu fiz isso. Só que está dando tudo errado. E aí aí adivinha, quem que você vai culpar? Senhor, mas você mandou, você falou, você fez isso, você fez aquilo. Será? Será que se nós somos sinceros, verdadeiramente sinceros, nós realmente ouvimos e estamos fazendo a vontade do Senhor? Então, será que nós temos sido realmente moldados pela cultura que está ao nosso redor? Ou realmente é Deus quem governa os nossos pensamentos e as nossas decisões? E eu digo isso para você com autoridade de quem tenta e também não consegue fazer a vontade de Deus todo o tempo. Não é fácil, eu sei que não é. Mas nós precisamos buscar, porque aqui o texto diz que nós devemos continuar, continuamente, buscar continuamente. Isso quer dizer o quê? Tenta uma vez e para? Não, tenta uma vez e tenta de novo, e 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 de novo, até que ele venha. E aí, nós vamos para o nosso terceiro e último ponto, que nós devemos frutificar em boas obras. Como é que nós frutificamos em boas obras? Esse terceiro ponto é fundamental, porque o chamado para a nossa vida, ele deve transbordar em boas obras, os quais são um sinal concreto de um coração verdadeiramente transformado. Eu não faço boas obras sem o Espírito Santo agir na minha vida. Eu só realizo boas obras porque é o Espírito Santo quem age e quem me leva a isso. Então, o fruto da nossa fé, ele não pode se limitar ao aspecto só espiritual também não, mas ele se manifesta também na prática do amor, na prática da justiça, na prática da misericórdia, na prática de fazer as coisas certas. Ou seja, eu oro, veja, aqui está o meu lado espiritual, eu oro, eu estudo a Bíblia, eu medito na Bíblia e agora eu vou para a prática. Eu faço tudo ao contrário do que a Bíblia me diz para fazer. Entendem? Então essas coisas devem estar ligadas, não tem como separá-las. Em João 15, o Senhor Jesus começa o texto utilizando a metáfora da videira, para ilustrar a relação entre ele e o discípulo, o mestre e o discípulo. Ele diz, assim como os ramos que permanecem na videira produzem frutos, nós também somos chamados a dar frutos que glorifiquem a Deus. Jesus diz que todo ramo que não dá fruto é cortado e jogado fora. Será que nós estamos frutificando ou estamos apenas ocupando um espaço na videira? Será que nós estamos frutificando ou estamos lá um galho seco que vai ser cortado e jogado fora? E essa frutificação, quero dizer, que não é fruto do nosso esforço autônomo, mas sim de um viver íntimo em comunhão com Cristo. Quanto mais nós nos conectamos com Ele, mais evidentes se tornam as obras dEle nas nossas vidas. Quanto mais nós chegamos para perto dEle, mais Ele é glorificado através de nós. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aperfeiçoamos, mais os outros vão ver as boas obras nas nossas vidas e glorificarão o Pai que está no céu, como o texto acabou de dizer. Então uma coisa puxa a outra. Então, o glorificar a Deus não é para meu benefício. O fazer boa obra não é para meu benefício, mas é para glorificar a Deus e benefício para o outro. Por que você prega o Evangelho? É para seu benefício? Não, você prega o Evangelho para glorificar a Deus e para benefício de quem está ouvindo, porque você quer que essa pessoa seja salva, amém?
Por que você faz boa obra? Porque você quer glorificar a Deus e porque você quer que essa pessoa enxergue Deus em você e diga como os homens disseram, lá em Atos 2, de 42 a 47. Eles viam que o povo partia o pão, eles viam que o povo orava junto, eles viam que o povo se encontrava na assembleia, estava todo o tempo junto, eles se ajudavam, eles davam as mãos uns para os outros, e aí aconteceu o que com a igreja? E o Senhor acrescentou todos os dias o que iam sendo? Por quê? Por causa do testemunho da igreja naquele lugar. O Senhor usou aqueles irmãos para falar e viver o evangelho falado, o evangelho pregado, e então outros homens vieram a Cristo, olhavam para aquelas pessoas e diziam, eu quero esse Cristo para mim, eu quero ser um de vocês, o que eu tenho que fazer para ser um de vocês? Como é que eu faço parte desse grupo fechado? Porque é um grupo fechado. A igreja é um grupo fechado, vocês concordam? A igreja é um grupo fechado, a igreja é um grupo de salvos. Deve ser. Como é que eu faço para fazer parte desse grupo? É simples. Creia que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio nessa terra, viveu entre nós, e que Ele morreu, mas Ele ressuscitou pelo perdão dos nossos pecados. Você crê? Crê. Então agora você faz parte. Não tem fórmula mágica. É fé. É crer nessa graça que Deus nos deu através de Cristo e seja salvo. Seja salvo. E aí sim nós estamos prontos para gerar boas obras. Novamente, citando Efésios 2,10, ele diz que fomos criados para realizar boas obras que Deus preparou quando? De antemão. De antemão. Para que andássemos nelas. Veja isso, essas boas obras já estão nos preparadas de antemão, para que pudéssemos andar nela. Então esse versículo nos lembra que o chamado para frutificar é parte integrante do nosso propósito como filhos de Deus. Irmãos, não pense vocês que Deus tem um plano B para nós, que Deus não tem plano B, Deus tem o plano dele. Não pense vocês que você não andar por aqui, não fizer desse jeito que Deus quer, e Deus vai dar um jeitinho, vai te arrumar. Não, não é assim que funciona com Deus. Com Deus, ou você faz, ou você não faz, ou você obedece, ou você não obedece. Não dá para fazer barganha com Deus. Não dá para você fazer uma semana de jejum e exigir que Deus faça o que você quis, ou o que você quer, porque você fez uma semana de jejum para Deus. Isso é barganha. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu gosto de citá-lo, ele diz que quando nós fazemos jejum, é porque nós temos fome de Deus. Porque o jejum serve para nos aproximar de Deus, e não para que Ele faça a nossa vontade, mas sim para que nós possamos aceitar a vontade dEle nas nossas vidas. É diferente. Jejum é fome de Deus, não é fome de coisas, não é fome de desejos. Então, quando nossas obras se manifestam, o Evangelho se torna palpável, aí sim, aqueles que nos rodeiam vão querer fazer parte desse povo. Em um mundo marcado por injustiça, desespero, qualquer ato de amor, qualquer ato de caridade, qualquer ato de gentileza, se torna o quê? Uma coisa sobrenatural. Hoje, sai no jornal, sai no noticiário da maior, me recuso até a falar o nome, da maior empresa de televisão do Brasil. Se você achar uma carteira no chão e você devolver, olha, achei sua carteira, toma aqui. Sai no jornal. Por quê? Porque foi um ato de gentileza, um ato de honestidade de alguém que achou uma carteira que não lhe pertence, sabe de quem é e foi lá e devolveu. Tem que sair no jornal mesmo, porque é do jeito que o mundo está. Vira e mexe, você vê aí algumas pegadinhas, onde o pessoal deixa cair para ver o que vai acontecer. E o que acontece? 99% das vezes. E ainda é capaz de falar assim, olha, Deus respondendo minha oração, meu irmão, eu não vou devolver não. Né? Quem não está orando é ele que perdeu, eu estou orando, achei. É isso aí. É isso aí. Então, cada ação que promove essa dignidade humana, e reflete a bondade de Deus, ela serve como um testemunho vivo do poder redentor do Evangelho.
Então, quando nós convidamos outros a conhecerem essa graça transformadora de Cristo, nós precisamos também mostrar evidências dessa graça transformadora de Cristo nas nossas próprias vidas. E existe aqui essa interconexão entre os pontos que eu acabei de falar e a nossa vida cristã. Porque Paulo não está escrevendo para leitores aleatórios, ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Ele está escrevendo para a igreja. Então, quando nós pensamos nesses 3 pontos aqui que eu acabei de falar, viver dignamente, crescer no conhecimento de Deus e frutificar em boas obras, nós percebemos então que eles estão intrinsecamente ligados. Não são partes isoladas da doutrina bíblica, mas sim aspecto de uma mesma realidade, ou seja, a vida cristã plena e transformada pelo poder do Evangelho. Então, toda a transformação que nós experimentamos, ela é obra exclusiva da graça soberana de Deus. Você não pode ser transformado pela sua vontade. Você não pode ser transformado pela sua ação própria. Você não pode ser transformado pelo seu poder. Você não pode e não vai ser transformado pelo seu próprio poder. Só o poder do Espírito Santo tem essa função de transformar as nossas vidas. Então, o crescimento espiritual e a frutificação, eles andam de mãos dadas. Então, participar da comunhão da fé, ou da comunidade da fé, onde o ensino, a oração e o apoio mútuo são constantes. Está vendo como eu falei para vocês que é difícil cantar aquela música que nós cantamos no começo? Porque quando nós começamos a pensar nisso, aí nós começamos a ver o quanto nós mentimos quando nós cantamos aquela música. Porque o crescimento espiritual e a frutificação, ela implica que o ensino, veja, o ensino, a oração e o apoio mútuo andam juntos, para gerar o quê? Fortalecimento na nossa caminhada. Então, o discipulado não é apenas uma instrução teórica, mas é mostrar como andar, é viver e mostrar como viver para Cristo. Isso é discipulado. Tanto que quando ele chamou os seus discípulos, ele fez o que com eles? Agora senta aí e vai estudar a Torá. Foi isso que ele fez? O que o Senhor Jesus fez? Senta aí, vamos estudar a Bíblia, vamos fazer um estudo bíblico comigo. Foi isso que o Senhor Jesus fez? Vocês leiam o Evangelho, pelo amor de Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus fez quando ele chamou os discípulos para andar com ele? Senta aí, vamos fazer uma fogueira, vamos assar um carneirinho e vamos ler o Evangelho. Irmãos, ele falou, venha, me siga. Eu vou mostrar como se faz. Eu vou mostrar como se faz. Depois de um tempo, ele vira agora para eles e fala assim, pronto? E aqui eu estou parafraseando, tá? Ele diz, pronto? Aprendeu? Agora vai e faz o mesmo. Isso é ser discípulo. Lembra que eu falei a semana passada do basquete? Foi de manhã? Ah, tá. Então vamos lá. Então vou falar agora. Foi de manhã, desculpa. Então, há muitos anos atrás, eu comecei a jogar basquete com 12 anos de idade. Aos 17, eu já estava dando aula, porque eu gostava, ok? Porque eu gostava de fazer. Tá. Então, eu tinha lá um grupo que eu dava aula para os meninos de 10, 11 anos. E eu com 17 dava aula para os meninos de 10. Tá bom. Chegou um determinado momento que uma pessoa viria me substituir. E quem era o diretor de esportes na época, ele disse para mim, olha, eu quero que você vai sair, você vai agora você já está fazendo 18 anos, agora você vai treinar com um time maior, você vai treinar com um time mais adulto. Eu quero que você escolha alguém para ficar no seu lugar. E aí veio um rapaz, que era formado em educação física, tudo bonitinho, falou assim, olha, eu quero dar aula de basquete. E eu estou dando esse exemplo para você entender o que é o discipulado, tá bom? Vamos lá. Vai dar aula de basquete? Vou. Você já jogou basquete? Não. Você sabe pegar, você sabe arremessar uma bola de basquete? Não, mano, mas eu sou formado em educação física, eu tenho conhecimento teórico. Aí eu falei para ele, tá bom, então vamos lá. Então você vai dar aula para um menino de 10 anos, aí você vai falar para ele, olha, você pega a bola, você apoia com a sua mão esquerda, você coloca a sua mão direita na frente, e você tem que alinhar o seu cotovelo, o seu pulso e o seu ombro, então você arremessa. Faça para eu ver. É assim que você vai fazer?
Você sabe. Eu falei, não é assim que você faz. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o menino de 10 anos e falar assim, ó, é assim que faz, filho, ó. E arremessa. É assim que faz um layup, faz um bandeja. É assim que faz. Agora vai lá e faz você. Isso é discipulado. Então, eu falei, desculpa, você tem o conhecimento teórico, mas você não tem a prática, então para mim não serve. Aí veio outro que não tinha estudo, não tinha nada, mas jogava basquete. Falei, esse aqui, ó, vai lá e agora ensina. E ficou no meu lugar. Isso é discipulado, irmãos. É você fazer e ensinar como fazer. É você saber o que você está fazendo e ensinar como é que se faz. E é a mesma coisa. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus quis, glórias a Deus, é verdade. Sabe por que você está aqui hoje? Porque alguém obedeceu ao chamado de Cristo e pregou o Evangelho para você. Porque alguém obedeceu ao chamado de Cristo e pregou o Evangelho para mim. É por isso que nós estamos aqui hoje. E Ele, na sua infinita, maravilhosa graça, me salvou, te salvou e nós estamos aqui. Mas Ele veio, Ele mandou um anjo se revelar a você? Foi um anjo que desceu e se revelou a você? Se foi, se você teve essa experiência, amém. Se você dormiu descrente e acordou crente, porque Deus falou com você em sonho, você se converteu, pai, bum, acontece, amém. Mas 99% das vezes, Deus se revela através das Escrituras. Das Escrituras. Alguém pregou o Evangelho para você. Alguém obedeceu, alguém se tornou um discípulo e fez o que ele mandou. Isso é discipulado, isso é ser discípulo. E é sobre isso que eu estou falando, por isso que eu usei a metáfora do basquete, o que não deixa de ser diferente. Falar como faz é uma coisa, fazer, demonstrar como se faz é uma coisa completamente diferente. Não é isso? Então, em resumo, viver de modo digno, crescer no conhecimento, frutificar, formam essa tríplice, né? Nesse chamado que define a nossa missão como cristãos. Cada aspecto da nossa vida, desde os nossos pensamentos, atitude, até as nossas decisões concretas, devem refletir a glória de Deus. Então, aplicações práticas para nós agora. Como é que nós podemos aplicar isso? Então, pastor, se você ainda não entendeu, eu vou repetir mais umas 300 vezes. Como é que eu posso aplicar? Como é que eu posso examinar a minha conduta para viver dignamente? Primeiro, reserve momentos diários para autoavaliação e oração. Ore, e ore mais um pouco. E se autoavalie. Faça aquela oração do salmista, Senhor, sonda-me. Senhor, o Senhor conhece o que está escondido mais no fundo do meu coração. E se tiver algo lá que não te agrada, tira de mim. Tira. Cultive relacionamentos saudáveis, irmãos. Cultive relacionamentos que te levam para perto de Cristo. Se afaste de pessoas que não fazem absolutamente nada, não te acrescentam nada como amigos. A não ser quando você está tomando uma. Aí todo mundo é amigo. Quando você está tomando cachaça, todo mundo é seu amigo. Depois de 2 cachaças, está todo mundo brigando. Eu tinha uns amigos assim. Até a 3ª, beijava, abraçava, falava que amava. Depois da 10ª, eu estava indo embora, batendo no carro, batendo no outro, jogando cadeira. Acabou o amor rapidinho. Isso é amizade de boteco, isso é amizade de bebedeira. Cultive amizades que vão te trazer próximos de Cristo. Cultive amizades que você vai trazer alguém próximo de Cristo. Cultive esse tipo de amizade. Estabeleça rotina de leitura e meditação na palavra de Deus. Procure oportunidade de servir alguém, servir a igreja, servir a comunidade no qual você está inserido. Seja através dos ministérios, seja alguma ação que você possa fazer. Incentive e apoie aqueles que estão passando por dificuldades. Engaje-se ativamente na vida da igreja, inclusive participando de reunião de membros. Faz parte. Participar, se você é membro da igreja, você deveria fazer parte da reunião de membros da igreja. Ser membro da igreja não é só nominal, não, é prático também. Busque construir pontes para reconciliar conflitos. Nós somos chamados de
Reconciliadores deveríamos ser. Para quê? Para que a nossa vida seja exemplo do Evangelho em ação. Então, o chamado para frutificar em todas as áreas é um convite para uma transformação completa. Não se trata de uma prática externa somente. É uma mudança radical que nasce do encontro com Cristo e se manifesta em cada decisão que tomamos, porque nós obedecemos a Ele. Então, que possamos, em nome de Jesus, abraçar esse chamado, né? E sermos confiantes de que o Senhor Jesus está conosco em cada passo dessa nossa jornada. Você crê nisso? Ele prometeu que estaria. Ele disse: vocês vão e preguem o Evangelho em todos os lugares, e eu estarei convosco até o final. Até o final. Até o final. Ele nos prometeu isso, e Ele faz isso. Então, que cada boa obra que nós possamos fazer, que nós possamos entender que é a obra do Espírito em nós e através de nós, e ela é realizada para a glória do nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser verdadeiros discípulos dele, né? E nós temos exemplos claros nos 4 evangelhos, mais nas cartas paulinas, que os discípulos não eram nada perfeitos. Pelo contrário, teve um que andou com ele, viu tudo que ele fez e ainda mesmo assim negou, né? Teve um que andou com ele, viu tudo que ele fez, mesmo assim o vendeu. E assim por diante, né? A Bíblia não diz especificamente, mas a história nos relata que o próprio irmão de Jesus, que cresceu com ele, viveu com ele, não creu nele enquanto ele estava vivo. Só veio a crer nele depois que ele morreu e ressuscitou. Agora você imagina o que é inveja, né? Isso não foi nada mais do que fruto de inveja, eu tenho certeza. Não é possível ele crescer junto, viu tudo o que aconteceu, ouviu todas as histórias e olhar e falar: não, não é, não pode ser. Mas depois ele foi então salvo, foi redimido, né? E depois inclusive escreveu uma carta inclusive para encorajar a igreja. Quem é? Sabe? Obrigado. Achei que vocês iam falar que era o Paulo. Né? Mas foi convertido, pela graça de Deus. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós não vamos chegar à perfeição, nós não somos perfeitos, nós devemos ser humildes o bastante para reconhecer que nós erramos, mas nós precisamos ser humildes o bastante também para ouvir e obedecer o que o Senhor nos manda fazer. Amém? Então, nós vamos... Pode encerrar a transmissão para nós agora, que nós vamos participar da ceia? Obrigado, Peter. Obrigado aí.